Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um Papo Informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E dessa vez nós vamos falar do capítulo 16, divulgação da cristianização renovada. Mas antes vamos pedir para o pessoal não esquecer de visitar o nosso canal. De deixar o seu like, deixar um comentário lá no chat. Repassar para o seu amigo e pedir para ele se inscreva no nosso canal. É isso aí. Estamos na nossa campanha dos 500 inscritos, que é igual campanha de igreja, mas vai dar certo. A gente chega lá. Então vamos lá. Então, divulgação da cristianização renovada, né? Posso fazer uma observação antes que você comece, Pode. Rita? Então, olha só, gente, esse capítulo é parte do livro Adventos Crísticos, do Adolfo Marques dos Santos, que a gente recomenda que vocês comprem esse livro, porque realmente ele é extremamente importante nas nossas vidas. E nós, até esse capítulo, nós falamos de uma série de funções dentro dos Adventos Crísticos, né, Rita? E eu acho que dessa vez esse capítulo, ele tem uma coisa assim de transcendente. Ele tem uma coisa que eu acho que é importante que nós comentemos, que é o seguinte: nós não somos o espelho dos adventos, nós temos a intenção de divulgar os adventos. Existe uma série de coisas aqui que o Adolfo escreve, que ele explica, que ele vivencia, que nós ainda não somos capazes de sermos esse exemplo, mas nós temos essa intenção. Então, algumas coisas que nós vamos falar aqui, vocês vão ver que são coisas transcendentes. Então, nós esperamos que vocês tenham a compreensão no sentido de que nós não estamos ainda nesse ponto, mas que a gente vai chegar lá. Não, a gente está em exercício, né? Todos sim, nós estamos em exercício, Até a forma com que algumas coisas são colocadas, você diz, caramba, então a gente não vai alcançar isso. Vai sim. É preciso todos vão chegar lá. ter muita fé e muita paciência. Pois então vamos lá, Rita, falar da Então, divulgação. Iniciando aqui, essa divulgação deve ser feita por esse divulgador, que a gente já deu vários nomes aqui, como sacerdote, como missionário. E esse divulgador da palavra do Cristo planetário, ela deve ser feita através daquele que realmente já tem o seu Cristo interno desperto. E isso por isso que ele está falando, que é difícil que a gente já seja esse divulgador, porque esse é um nível realmente que está bem elevado e muito acima de muitos nós, Então, o divulgador, ele precisa realmente ter essa convicção desse Cristo interno, E o Cristo planetário, a consciência do Cristo planetário. Porque, basicamente, o que a gente fala sempre aqui dos adventos é que nós temos o nosso Pai, o Cristo Pai, que no caso é o Cristo planetário, tá? Não é Jesus. E a nossa função, nossa maior tarefa é justamente despertar esse nosso Cristo interno, que é essa força superior, esse eu superior, não é? Que é tão difícil para muitos de nós. Mas nós temos Jesus como governador espiritual do planeta, da humanidade, e nós temos o Cristo, que por sua vez é como se fosse, tá, gente? A alma do próprio planeta. E se ele é a alma, constitui a alma do planeta, toda forma de vida que existe nesse planeta está ligada ao Cristo planetário. Então, quer dizer, uma das coisas que se pede desse divulgador é que ele tenha essa consciência, de que os seus ouvintes estão no trabalho de se conectar com o seu Cristo interno, para que depois, por consequência, eles possam se conectar com o Cristo planetário. Pois é. E aí esse divulgador, já com essa convicção, do seu Cristo interno e com toda essa consciência, da planetária, fica muito mais fácil de atingir, como é que a gente vai dizer? Não é influenciar, mas magnetizar aqueles ouvintes que ali estão. Porque se a gente fala aqui alguma coisa que a gente não tem muita convicção, as pessoas vão até ouvir, mas aquilo não vai, fazer eco dentro delas. Não soa como a nossa verdade. Não faz eco, E certamente o outro, o outro não compra aquilo que você está querendo passar. Então é preciso que o divulgador, que aquilo que ele está pregando, que aquilo faça parte dele, que ele seja uno com a sua mensagem. E uma vez que ele é uno com a sua mensagem, quer dizer, o magnetismo chega ao outro, O outro se sente cativado, encantado,
caramba, né? Mas puxa vida, que coisa bacana que ele diz, tal. Pois é. E assim com a gente, né? Você quando ouve uma palestra, às vezes uma palestra, você fica assim, a gente às vezes fica assim, né? Magnetizado, hipnotizado, né? Nossa, e aquela coisa, e o tempo corre e você fica ouvindo aquela pessoa falar. Isso é o tal magnetismo que é falado aqui, né? Tanto nos adventos. Então, o divulgador, para ter esse magnetismo, ele precisa dessa convicção, né? E dessa consciência de tudo que está sendo falado, explanado ali para os ouvintes. E por sua vez, ele se torna um elo, né? Que a gente chama plano terra, plano luz, e nesse caso ele se torna um elo com as chamadas sagradas fileiras. Porque todos os ensinamentos dos adventos crísticos provêm das sagradas fileiras. E a gente não pode esquecer, nós já falamos em outro capítulo, e talvez vocês não lembrem, que o elo do plano terra com o plano luz, em relação às sagradas fileiras, é o Silvestre. Né? Ele é o porta-voz, né, dessa pleiade de espíritos. Exatamente. Isso. Então, e aí nós podemos destacar aqui desses integrantes das Sagradas Fileiras, que é o Nicodemos. O Nicodemos, ele tem uma função, que cada espírito tem a sua função, né? A função dele é justamente fazer essa ponte, né, entre o expositor e os ouvintes, aumentando a frequência da voz do expositor. E aí, com esse aumento da voz, da frequência, ele consegue fazer, né, consegue que a penetração seja mais profunda da voz do expositor no ouvinte, né? Então, esse reflexo no ouvinte também é ajudado através do Nicodemos. Agora, é óbvio que aquele expositor, ele precisa também ter o conhecimento, né, e a convicção do que ele está dizendo, porque não é só a ajuda de um espírito superior, né, e ele vai chegar lá, vai ficar lá paradinho e o espírito superior vai fazer o trabalho por ele, nada disso, né? Então é preciso que o expositor esteja realmente preparado e que realmente tenha isso dentro de si, essa convicção. Ele vai dar um plus, né, algo a mais, para que a conexão seja feita com mais profundidade, né? E aqui um aspecto transcendente que eu falei logo no início, Rita, é aquela relação que o Adolfo nos mostra no livro, que é o seguinte, que quando você está lendo uma determinada coisa, a sua capacidade de assimilação é em torno de 7%. Quando um expositor está dizendo alguma coisa para você, e ele é realmente um sujeito habilidoso, né, a mensagem dele bate com ele, você é capaz de absorver 35% daquilo que está sendo dito. E aí vamos ver qual é o papel do Nicanor. É dito que... Nicodemos. Do Nicodemos. Né? Então, se você pega 7% do escrito com 35% do falado, você tem 42% de percepção. Ainda falta 58% para 100%. E é aí que entra o papel do Nicodemos. Porque uma vez que haja essa efetiva interação entre, né, o expositor da palavra e você capta aquilo que está sendo dito ou a alma daquilo que está sendo dito num outro plano de existência, de uma outra forma. Entendeu? É como se houvesse uma comunicação de alma para alma, da alma do expositor para a alma do ouvinte, e você é capaz de absorver até 50% daquilo que está sendo dito. Ou seja, então, isso não é uma coisa física, não é uma coisa material. Isso é uma forma transcendente. E aí entra o apoio do Nicodemos, né, no sentido de aumentar essa frequência, de aumentar esse magnetismo e, ao mesmo tempo, estabelecer uma ponte entre o ouvinte e o expositor. Isso, mais firme, né? Sim. E, assim, o Nicodemos, ele trabalha, né, com todos esses que estão encarnados, que foram já ungidos antes da encarnação. Mas também há aqueles que estão aqui encarnados e que, com o passar do tempo, de acordo com a forma com que lida com a vida aqui, e a sua moral e todo o seu desenvolvimento, né, nessa encarnação, também podem ser chamados à tarefa, mesmo estando encarnados e não tendo tido essa preparação, né, anterior à encarnação, à reencarnação. Então, quer dizer, o Nicodemos vai estar sempre junto de todos aqueles que já foram preparados antes para a tarefa e para aqueles que estão sendo preparados mesmo durante a sua encarnação. Ele vai estar sempre presente, junto auxiliando todos esses que têm essa tarefa, né, da divulgação.
E é um trabalho interessante, né, perceber como os espíritos evoluem, que a gente não pode esquecer que o Nicodemos foi aquele doutor da lei que foi conversar com Jesus, né, sobre como é que ele entrava na barriga da mãe dele para nascer de novo. E que à época Jesus falou para ele, poxa, mas você é um doutor da lei, não sabe disso? Né? E hoje o Nicodemos tem essa função de ser um aglutinador, né, de um, como é que a gente pode dizer? De aumentar o magnetismo daquele que estão expondo a palavra. Pois é. Então, a gente pode assim entender sobre as Sagradas Fileiras que esses espíritos, né, que são superiores, todos eles participaram, né, de alguma forma dessa divulgação desse cristianismo através de um advento, porque quando a gente fala advento, né, é porque, por exemplo, Moisés foi um advento, ele veio e trouxe a palavra de uma forma, dentro da sua época, né, de acordo com a sua época, ele veio trazendo a palavra do Cristo, que é sempre a palavra do Cristo. O Maomé foi um advento, o Buda foi um advento. O Buda, Jesus, né, que foi o mais perfeito de todos, mas todos esses seres fazem parte dessa pleia de espíritos superiores que a gente chama de Sagradas Fileiras, né? Então, quer dizer, é uma coisa que é lógica, né, de se pensar, porque quem estaria, né, fazendo parte desse grupo de espíritos? Obviamente, espíritos que estão, né, em atividade aqui em prol do planeta Terra e da humanidade, né, do planeta. E eu acho que a Rita também está dizendo isso, que quer dizer, tentando dizer de uma outra maneira, é que qualquer pessoa de qualquer segmento religioso pode ouvir, entender e se identificar com os adventos. Porque aquele líder que iniciou esse segmento religioso do qual ela faz parte, ela pode ser budista, ela pode ser umbandista, ela pode ser da igreja protestante, ela pode ser católica, não importa. Todos esses seres hoje estão amalgamados nas Sagradas Fileiras. Então essa mensagem é para de todos os segmentos religiosos, porque isso não é uma mensagem no sentido da religião, é uma mensagem no sentido da espiritualidade, é uma mensagem no sentido de que você se sinta mais próximo de Jesus, do Cristo planetário, de Deus, e que você estabeleça essa ligação. E agora vem com esse nome de adventos crísticos, né? Porque os adventos agora somos todos nós, porque já temos essa capacidade de compreender, né, quem é o Cristo planetário, quem foi Jesus, ou quem é Jesus, Jesus não foi, Jesus é, né? Então, quer dizer, agora já estamos um pouquinho, né, crescidinhos e já temos essa condição de ter essa conexão com esses espíritos superiores, né, e de agirmos como um advento também. Então, cada um pode ser um advento, sim. Cada um que se proponha a divulgar o Evangelho é um advento também. Ah, mas nós não somos perfeitos igual a Jesus, sabe? Claro que não. Jesus é um anjo e ele foi, de todos eles, ele foi o mais perfeito. Né? E com uma idade sideral que a gente não tem a menor ideia. Inclusive, é dito que Jesus participou da criação do planeta Terra. Pois é. Então, vocês imaginem a ideia sideral de Jesus. A idade desse ser, né? Dá para a idade imaginar. E evolução, porque às vezes você pode ter uma idade e não ter evolução. Mas ele tem a idade e ele tem a evolução. Então, quando a gente diz que ele é nosso modelo e guia, não significa que amanhã nós vamos ser como Jesus, mas significa que nós assimilamos a sua vontade e queremos a sua mensagem, né? E queremos incorporar essa mensagem na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso que é importante, todos nós que já temos, né, essa noção do Cristo interno, dessa força superior, do nosso Cristo planetário, isso tudo, se já temos isso dentro de nós bem firme, já estamos convictos, já estamos dando um passinho além, né? E já dá para a gente começar a mostrar isso também para outras pessoas. Então, esse é um trabalho de um divulgador. Claro que a gente vai divulgar até o limite que nós temos, né, a nossa capacidade, mas já podemos fazer sim. Se a gente ficar esperando sempre, eu quero ficar pronto, vou esperar ficar pronto, nós nunca estamos prontos, porque o eterno vir a ser é justamente essa eterna transformação, essa eterna evolução. Então, que comecemos, né, com o que já sabemos, com o que já realmente sentimos e podemos transmitir isso ao próximo, entendeu? Quer dizer, a gente pode dizer que alguns estão prontos, né? Sim. O Adolfo, até pela história dele,
É uma pessoa que está pronta? Nós poderíamos dizer que hoje nós temos um Divaldo Franco, que é uma pessoa que está pronta. Nós tivemos o exemplo do Chico Xavier, que é uma pessoa que está pronta. Mas nós não podemos esquecer a história dessas pessoas, não é? Que não são pessoas comuns, vamos assim dizer, que já estão há muito tempo nessa seara, há muito tempo que elas estão extremamente dedicadas, né? E elas foram ungidas, digamos assim, para essa tarefa. E uma vez está desencarnado, outra vez encarnado, e não importa, estando encarnado ou desencarnado, todos estão trabalhando da mesma forma, ou auxiliando os desencarnados, ou como encarnado, né, se comunicando e tendo essa tarefa, né, de divulgar para os próprios encarnados, que tem coisas, né, que tem que estar encarnado mesmo para realizar, né? Então, assim, o Adolfo comenta no livro sobre essa lei reguladora que existe, né, dos acontecimentos históricos. E a gente está lendo o livro Profecias, né, do Pietro Baldi, e ele fala muito sobre isso mesmo. É muito interessante, vale a pena, é uma leitura que vale a pena, né, vocês fazerem. Então, o que acontece? Não importa somente a capacidade intelectiva do divulgador. É importante que a condição perispiritual dele esteja de acordo, esteja em condições, né, de realizar essa tarefa. Então, o que seria, né? O que a gente está falando aí do perispírito, né? Ele é responsável pelo quê? É responsável aqui pela biologia social. E Adolfo comenta muito sobre isso, né? Da biologia e da ideologia. Então, essa biologia social seria o quê? É o perispírito com as energias carregadas ainda da ancestralidade animal. Porque a gente veio do reino animal e estamos agora no hominal. Então, quer dizer, ainda temos muitos resquícios do reino animal. E aí isso sobrecarrega muito o perispírito, fazendo com que a nossa biologia fique mais densa, né? O nosso perispírito mais denso, com a biologia mais densa, e dessa forma se sobrepondo à nossa ideologia. Então não basta somente, né, a gente ter isso na nossa cabeça, não. É preciso que realmente a gente tenha avançado um pouco mais, melhorado a nossa biologia, para que realmente essa nossa ideologia aconteça de uma forma mais convicta, né, mais real. O que eu acho que a Rita está dizendo, pessoal, é o seguinte: às vezes nós podemos ter as melhores intenções, mas a depender das nossas encarnações anteriores, a depender das virtudes que nós ainda não temos, isso karmicamente pesa nas nossas novas reencarnações. Então, muitas vezes, né, o seu espírito deseja realizar alguma coisa, mas o espírito precisa do corpo. Mas esse corpo, ainda por sofrer o impacto, digamos assim, dos nossos erros de vidas passadas, é tipo assim, é como se ele te puxasse para a terra, como se ele tentasse aprisionar, né, exatamente esse teu espírito. E daí você tem uma série, digamos, de boas intenções, mas não tem a energia necessária para transformar essas intenções em algo concreto. Talvez porque isso, também a moral ainda não esteja, né, tão de acordo, né? Mas é verdade, mas é por isso que é dito, né, que não basta só a ideologia, você precisa ter o binômio ideologia, biologia, para que você possa realizar todos os impulsos do seu espírito e que sejam, logicamente, impulsos de virtude. É o que ele diz, as condições, né, biopsicoenergéticas. Então é importante que a gente tenha todas essas condições juntas. Uma só não faz, né, muito barulho. Mas então ele comenta também sobre o Antônio de Pádua, né, que o Antônio de Pádua, conhecido também como Antônio da Eloquência Divina, era um grande orador, né? E assim como o Nicodemos, ele também trabalha com essa expansão da palavra doutrinária. E também junto a nós, né, junto a todos que se dediquem a essa causa. Era o Antônio de Pádua junto com Tomás de Aquino e com o Boaventura, né? Pois é. O Antônio de Pádua era conhecido como o Evangelho Vivo, né? Sim. Ele é um contemporâneo de Francisco de Assis.
É né? isso aí. E era, por sinal, ele tinha capacidades mediúnicas fantásticas. Então, se vocês tiverem interesse, procurem ler sobre Antônio de Pádua, sobre São Tomás de Aquino, Boaventura, que são grandes expoentes do cristianismo. Então, né? Eles, todos dois, né, o Nicodemos e o Antônio de Pádua, né, eles foram condutores dessa palavra sagrada e por isso nós devemos tê-los até como modelo, né? Nós que queremos falar sobre o Evangelho, devemos tê-los como modelo, porque são modelos realmente impressionantes. E aí, quando o Adolfo fala dessa questão da expansão da palavra doutrinária do cristianismo renovado, às vezes a gente fica pensando, né, cristianismo renovado, mas por quê? Mudou o cristianismo? Não. Então, o que a gente entende sobre isso é que é como se nós estivéssemos renovando a nossa aliança com o cristianismo raiz, né? Aquele cristianismo lá dos primeiros cristãos. Então, não é uma modificação, é simplesmente a gente renovar isso tudo. Como a gente faz num casamento, né? O pessoal não renova os votos, né? De casamento. O cara está casado, o casamento mudou, a gente precisa renovar o nosso. É verdade, está certo. Então, é como se fosse isso, a gente continua casado e vai renovar aquele voto. Então, está casando de novo? Não, está renovando aquela aliança. Da mesma forma, esse cristianismo renovado é renovarmos a aliança, né, com esse cristianismo raiz, né? Aliás, eu já falei disso e eu gosto, tem algumas coisas que eu falo que eu gosto, gente, então eu gosto de repetir. Tão moderno. Sabe? Não, mas é verdade, mas eu acho que é importante, né? Da mesma forma que a Rita está falando nessa questão da gente renovar esses votos, é muito importante que nós renovemos a nossa aliança com Deus, né? Que a gente não se esqueça disso. A cada dia que a gente acorda, a cada desejo que a gente tem de ser impulsionado na vida, né? Não esquecer disso, que você se sente como parte não apartada de Deus, que você acredita, né, nesse seu caminho de angelitude. Então, eu acho que a gente não deve esquecer disso. Agora eu já falei, mas vou reforçar aqui de novo, né? Porque quando a gente fala que Antônio de Pádua e Nicodemos está ali trabalhando, né, com quem está ali dando a palavra e tal, mas não é também só se fiar neles, não, porque eles não vão alterar muita coisa, eles só vão acrescentar, eles vão amparar, eles vão nos dar aquele suporte, nos inspirando. Mas é importante, porque como nós temos o livre-arbítrio, né, nós podemos também, mesmo com a ajuda deles, fazer alguma outra coisa, né? Então é importante que nós tenhamos realmente essa luz dentro de nós, bem firme. É importante que a gente tenha realmente, que seja uno com a palavra e uno com o Pai. E aí é muito importante. Sendo assim, aí a ajuda deles realmente, né, vai ser esplendorosa. Que a sua casa seja construída na rocha, né? É isso mesmo. Para que não venha a tempestade e você, caramba, esqueceu tudo. Pois é, porque aqueles que ainda cultivam, né, a culpa, né, e esses sentimentos que são todos inibidores, né, então eles ainda não estão preparados, esses ainda não estão preparados para fazer essa tarefa, para realizar essa tarefa, né, da divulgação, porque não vai conseguir despertar muita coisa, né, nos ouvintes. Entendeu? Quer dizer, o eu crisco, a força superior, né? Por falta de ressonância. Isso aí. Então é importante que esses que tenham essa vontade, mas ainda se encontram um pouquinho, né, com muita culpa, com muitos sentimentos que não estão muito afinados, né, com a questão do eu crístico e toda a lei que a gente estuda, né, as leis de Deus. Então é importante que estudem um pouquinho mais, se preparem um pouco mais, para quando estiverem assim, mais firmes, né, possam realmente dar uma palavra com mais convicção e com um magnetismo, né, mais aglutinador. Então é isso. O que mais que a gente pode falar? Isso aí, eu acho que... Eu acho que a gente pode ler o finalzinho. A gente queria ler, eu sei que é ruim ficar lendo, mas a gente viu um trechinho aqui que é do final do capítulo que eu achei tão bonito e ele também achou. Então a gente queria ler para vocês com as palavras, né, do Adolfo mesmo, porque foi difícil assim substituir essas palavras que ele escreveu, tá bom? Então a gente vai ler aqui o finalzinho, não é muito longo não, tá? Então vamos lá, Rita. Então é assim, começa assim o final, né? A palavra amor, gravada nos compêndios do planeta e que tenha moldurado as mais relevantes e grandiosas obras de homens em favor da humanidade, na roupagem do cristianismo renovado, é a palavra-chave para nortear o adventista. O amor é elemento universal que mantém os elétrons ligados ao núcleo, os satélites aos planetas, os planetas aos sóis e etc.
Amor, portanto, são as linhas de força que permitem a existência do universo dinâmico e que mantém a criação de Deus em todas as dimensões. Ora, por ser o amor a manifestação inesgotável da vida universal Deus, o advento do Cristo Amor convida os espíritos dos dois planos a demolirem as barreiras psicológicas que os impedem de sentir a plenitude do amor. Sentir Jesus, sentir o Cristo, sentir Deus. Uma vez que o amor é a energia utilizada para criar os universos, seja também por nós outros utilizado conscientemente para as nossas construções. Toda construção que tem como alicerce o amor reflete para a eternidade. Para quem vai divulgar a cristianização renovada, toda a honra e toda a glória, em nome do eternamente Pai. Que sejam as suas palavras geradoras de autoconfiança, de engrandecimento moral e de emoções crísticas, de forma que as pessoas se sintam gratificadas pelos céus quando estiverem ouvindo as palavras referentes ao sagrado, a Deus. Que aumente em todos os ouvintes o sentimento de amor, de identificação plena com o Senhor da vida e que o conferencista seja a expressão da paz, o porta-voz da ternura e cantar hinos de louvor à vida quando estiver expondo a mensagem do Nazareno Mestre, o Evangelho. E é isso, a gente fica por aqui. Tá? Esperamos que vocês possam refletir sobre o amor, isso né? Aí. Porque eu achei extremamente poético essa forma bonita que o Adolfo colocou o amor, né? Essa questão da atração gravitacional entre os corpos, entre os elétrons, entre as pessoas, né? O amor é a resposta para tudo, né? O amor é a solução para tudo. E é o alicerce de todas as coisas, né, Rita? Mesmo, é isso o dia mesmo. que nós descobrirmos isso, com certeza nós vamos ser uma outra humanidade. O dia que a gente sentir isso realmente, né? Porque a gente lê, sabe, entende, mas né, quando a gente sentir realmente, aí sim a gente vai conseguir dar um passo a mais, né? E percebermos com isso que o amor não é um ato egoísta, né? Não tem nada a ver com isso. O amor é exatamente a atração. Atração. Planetas, pessoas, né? Todas as formas de vida. Está presente em todo o universo, né? Deus é amor, né? Cristo é amor. Isso. Então é isso, gente. Um ótimo final de semana para vocês. Não esqueçam de visitar o nosso canal. Isso, deixa lá seu like, deixa Façam lá uma pergunta, um comentário, isso, tá? gente. Fala em qualquer coisa. E ajude a divulgar o nosso canal, gente. Precisamos chegar aos 500 inscritos. Nós chegaremos lá, tá bom? Saúde e paz para todos vocês. Olha, estamos aqui em Orlando. Hoje é o dia do furacão, o Milton. O Milton, né? O Uncle Milton está passando por aqui, mas a gente está muito bem. E agradecemos a todos, né, que nos deram um alô a esse respeito. Saúde e paz a todos. Tchau, boa semana a todos.